Construa seu novo ano com o Espírito Santo. Você é abençoado por Deus por estar desfrutando de um ano novo. Viver um novo ano é uma oportunidade para recomeçar, reconstruir, construir e avançar. Você é membro do povo eleito, a Igreja de Jesus, escolhido para ser morada da presença do Espírito Santo. Para construir um novo ano com o Espírito, precisamos estar sensíveis para ouvir e apaixonados para preservar em missão e em total conexão com Ele. Sonhar, orar, planejar e arriscar são partes do necessário processo, pois, na força e direção do Espírito Santo, iremos realizar aquilo que o Senhor nos tem confiado. Em 2026, no ano do Espírito Santo, Igreja do Nazareno de Morungaba, uma família para pertencer. Oi de novo, pessoal. Graça e paz, meus amados. Coisa boa, né? Então, dei uma saidinha semana passada, né? Fomos ali tomar um solzinho, uma aguinha de coco, que eu nunca nego, coisa boa. Quantos gostam de água de coco aqui? Bem geladinha, né? Tem gente que não gosta, mas de maneira geral, o pessoal curte mesmo. Então, estamos de volta para nós finalizarmos aqui, nesta quinta e última mensagem, esta série muito especial, Fúvia. Atenção, preparem-se. Construa seu novo ano com o... Nossa, sim, gente, mas deixa eu falar para você, o pessoal da manhã foi mais, vamos superar, vamos lá? Construa seu novo ano com... Maravilha, que bom que você está aqui hoje à noite, que bom que você desde a sua casa também nos acolhe aí, e juntos nós vamos enfrentar aqui esse tempinho juntos e receber da parte do Senhor aquilo que Ele tem, por sua palavra, reservado para a nossa funcionalidade na nossa vida. Quantos querem andar bem na vida? Andar debaixo da bênção do Senhor e serem uma bênção nas mãos do Senhor. É o seu caso? É o seu caso? Muito bem. Você sabe, tem um evangelista, né? Ele é o Billy Sunday, ele é norte-americano. E ele diz que mais gente falha por falta de propósito do que por falta de talento. Sabia disso? Nós falhamos não é por falta de talento, nós falhamos por falta de propósito. Você quer ver onde que está escrito isso? Muito bem, a menina Isabela, quando ela leu para a gente aqui o Salmo 139, falou a mesma coisa para a gente. Já diz que lá no ventre das nossas mães, de uma maneira assim maravilhosa, eu e você fomos tecidos pelas mãos do Senhor. Parou para pensar nisso, Cristiane? Que o Senhor, nosso Deus, teceu você. E quando estas mãos tão capazes, as mãos do Eterno são capazes de ver. São capazes as mãos, quantos concordam com a Vivi que as mãos do Eterno são capazes? Então ele não errou o formato, não tem uma forma aí que foi equivocada que tem a ver com você, não tem isso. Tem sim muito potencial e a minha parte, a sua parte, é nós desenvolvermos todos esses potenciais e fazermos isto em conexão com Cristo Jesus. É perseverar na missão e em conexão com Cristo Jesus, como nós vimos aqui. Então, este ano, nós já fomos inseridos nesse processo. É um processo que é contínuo, é um processo que precisa se renovar, não é? De sonhar, de orar, de planejar, de arriscar para que nós também possamos realizar. Então diga para quem está ao seu lado assim, realize. Realize, mas não é de qualquer maneira, é realizar no poder do Espírito Santo. Então, nós vamos ver algumas coisas sobre isso hoje à noite, começando com Filipenses capítulo 2, e nós vamos aos versículos 12 e 13. Então acompanhe atentamente o que é que a palavra de Deus nos diz em Filipenses capítulo 2, versículos 12 e 13. Eu vou ler o 12 e juntos nós vamos ler o 13, tá bom? Quando eu estava aí, meus amados, vocês sempre seguiam minhas instruções. Agora que eu estou longe, é ainda mais importante que o façam. Trabalhem com afinco a sua salvação, obedecendo a Deus com reverência e temor. Todos juntos agora, pois Deus está agindo em vocês, dando-lhes o desejo e o poder
de realizarem aquilo que é do agrado dele. Então diga assim: prática visível e perseverante. Pegou, entendeu direitinho. Assim deve ser a nossa fé. Prática, visível e perseverante. Esta carta de Paulo apóstolo à igreja de Filipos também tem esta ênfase. Não é? Ontem nós ouvimos uma outra mensagem em cima desta carta de Filipos, que foi pregada pela nossa querida menina Cissa. Né? Quantos foram abençoados ontem à noite pela mensagem que a Cissa trouxe? Então você pode dizer assim: uhul! Foi muito bom, gente. Fomos aqui ajudados no primeiro culto JNI do ano pela mensagem que a nossa menina Maria Cecília, ela trouxe da parte do Senhor. Então, se tem uma coisa que, de pronto aqui, a gente precisa entender, é que Paulo deixa bem claro quem é que nos ajuda a realizar segundo esse texto que a gente leu. Quem é que nos ajuda a realizar, segundo esse texto que a gente leu? Vamos ler o versículo 13 de novo? Coloca para a gente, menina Lívia. Diz assim: pois Deus, Filipenses 2,13, na ponta da agulha aí, vamos lá. Pois Deus está agindo em vocês, e Ele nos dá o desejo e o poder de realizar aquilo que é do agrado. Então, olha que boa notícia que eu tenho para você. Quem é que nos leva a realizar? O Eterno, o Senhor, o nosso Deus. Então você pode ficar tranquilo, que por falta de incentivo não vai ser. Por falta de um impulso, não vai ser. Então todos nós fomos criados por Deus para esta funcionalidade em conexão com Ele. Quantos estão dispostos aqui a viver 2026 numa nova funcionalidade? Não é? Então reaja a isso. Reaja, ouvindo com muita atenção, deixando descer para o coração e reagindo com intenção, com intencionalidade. Porque esse momento é profético. Se você não desfrutar daquilo que é o momento preparado por Deus, para Deus derramar a unção que Ele prepara em momentos como esse, então você acaba desperdiçando essa oportunidade. Quantos aqui são desperdiçadores? Ah, muito bem. Então, quantos aqui vão aproveitar esta noite para ouvir a palavra de Deus? Muito bem. Então, em primeiro lugar, nós precisamos, para construir o novo ano com o Espírito Santo e realizar, nós precisamos ter muita responsabilidade naquilo que é a nossa parte. Precisamos ser responsáveis naquilo que nos diz respeito. É um chamado à responsabilidade. Diz assim: um chamado à responsabilidade. Um chamado à responsabilidade. O versículo de número 12, toda hora eu vou precisar do texto bíblico, tá bom, minhas queridas? Quando eu estava aí, meus amados, vocês sempre seguiam as minhas instruções, e agora que eu estou longe, é ainda mais importante que o façam. E o que é a recomendação de Paulo apóstolo? Trabalhem com afinco a sua salvação. Numa outra tradução, revista atualizada, apareceria assim: desenvolvam a sua salvação. Essa é a minha parte, a sua parte, Mariana. E a sua parte, Josi. E a sua parte, Marcelo. E a sua parte, nossa matriarca, Dona Edna. É a minha parte e a sua parte. Desenvolver a nossa salvação. Então, isso não é um momento na nossa vida, quando a gente aceita Jesus. Quando em qualquer momento você veio à frente para receber uma oração. Não é um momento único. Quantos estão comigo ainda? É um momento que faz parte de um processo. Isso envolve continuidade. Então, isso tem a ver com o que nós vamos chamar de um compromisso diário. Compromisso diário. Quando a gente sai de férias, por exemplo, como eu saí, a gente vai lá para Ubatuba, como eu fui, para tomar água de coco na praia, o que a gente faz com a nossa Bíblia? A gente leva junto. O que a gente faz com o nosso devocional? A gente leva junto. E o que a gente faz em meio ao momento de descanso? A gente separa tempo para a gente passar um tempo com a palavra, um tempo com a revelação da palavra, através do devocional. A gente passar um tempo orando. Quantos aqui tiram férias de Deus? Presta atenção no que eu perguntei.
Porque alguns talvez tirem férias de Deus. E a gente nunca deve deixar de lado aquilo que é a primeira ocupação da gente. Ontem a Cissa, ela falou para a gente responder, e ela foi ligeira. E ela disse assim, ó, pense aí pela ordem nas 3 coisas mais importantes na sua vida. Foi ou não foi, Cissa? Entendeu? Não deu tempo de pensar muito. Mas eu fiquei assim, bastante satisfeito com a minha resposta. E eu pensei assim, Jesus, família e igreja. Porque se a minha prioridade não for o que eu tenho com Jesus, e eu estou colocando a minha família no lugar que pertence em primeiro lugar a Jesus, eu estou equivocado. Eu não entendi a coisa. Se eu coloco a igreja em primeiro lugar, eu entendi muito menos. Por isso que ela vem depois da minha família. A palavra de Deus é clara. Primícia é primícia. Você só tem uma oportunidade de oferecer aquilo que é primícia, dando o primeiro lugar para aquilo. Se aquilo ficou em segundo lugar, você já perdeu a oportunidade. Primícia é só aquilo que é o que é prioritário, que é o que vem primeiro. Se vem depois, não está em primeiro lugar. E isso é uma resposta que tem a ver com o que Paulo apóstolo. Como é que eu vou realizar alguma coisa na pretensão de que seja com o Espírito Santo? Realizar algo com o Espírito Santo, se o meu compromisso diário com Deus, ele não é sequer diário. Ele é eventual. Ele é quando eu entendo que sobra um tempo. Então, toda vez que você parar diante da sua Netflix para você assistir alguma coisa, e você lembrar que você não passou tempo com Deus, que pese a sua consciência. Que o Espírito Santo mexa com o seu coração e fale, ei, você, o que você está fazendo aí? Porque aqui comigo, você ainda não investiu. E isso aí não vai te ajudar, mas na minha presença dela você vai precisar. Posso ouvir um amém? Ai, que bom! Gente, então é assim que a gente precisa, ou a gente quer realizar, construindo um novo ano com o Espírito Santo, mas a gente não quer fazer o que o apóstolo Paulo disse que nós temos que fazer? Desenvolver a nossa salvação. Então, não tem fórmula mágica. Se você disser para mim que você quer se resolver melhor na sua vida, eu perguntar para você, como anda a sua vida devocional, e você falar, não tem, você vai escutar de novo dizendo, então precisa passar a ter. Porque se você não tiver vida devocional, como é que você pretende ter condições para realizar algo com a ajuda do Espírito Santo, se você não tem o básico, se você não tem o mínimo? Quantos estão entendendo essa palavra? Então o apóstolo Paulo, ele é muito claro com isso. Então, não dá para ser passivo. A gente tem que ter intencionalidade em tudo que nós fazemos. Ficou bem claro para todos os discípulos de Jesus aqui? Quantos discípulos Jesus tem aqui? Levante a sua mão. Se você é discípulo, levante a mão. Estou até fechando meus olhos aqui. Para você fechar os seus, Jesus, eis-me aqui. Eis-me aqui, a gente cantou aqui. A ti eu vou clamar. Eis-me aqui, Jesus, eis-me aqui, eis-me aqui. Em segundo lugar, entender. E em terceiro lugar, a gente já vai nessa pegada para eu caminhar um pouquinho mais rápido aqui, que a fonte do querer e o poder para realizar pertencem a quem mesmo? Pertencem ao Senhor nosso Deus. O apóstolo Paulo já disse, é Deus que está agindo em vocês. Deus age em mim, Deus age em você. É assim que ele faz. Então, no que diz respeito ao querer, é assim que o Espírito Santo, ele trabalha na nossa vida. O que o Espírito Santo ele faz? Duas coisas importantes. Primeiro, o Espírito Santo corrige desejos desalinhados com o quê? Com a vontade de Deus. Porque está escrito no versículo de número 13. Diz assim, que o Senhor está agindo em nós, dando-nos o poder, o desejo e o poder. Diga, o desejo e o poder. De realizar aquilo que é do agrado? Então o Espírito Santo primeiro precisa alinhar os nossos desejos com a vontade de... Tem coisa que a gente quer, mas está totalmente fora do que é a vontade de Deus. Já aconteceu com você? Tem coisa que a gente quer muito, mas não tem nada a ver com aquilo que Deus quer para a gente. E como que eu sei o que Deus quer para a gente? Leia a Bíblia. Leia a palavra de Deus.
Quando Deus pede alguma coisa para o seu povo no Antigo Testamento, não é? Você vai ler ali como nós estamos lendo, agora nós estamos no livro dos Números. Você já passou pelo Levítico, você já deve falar assim, mas que coisa maçante, vamos ser francos. Que coisa repetitiva, porque Deus é claro no que Ele quer da gente. Porque Deus é preciso, porque Deus é metódico, não seja relaxado. Se Deus é assim, não seja relaxado. Se Deus é assim, não faça nas coxas. Se Deus é assim, não faça de qualquer jeito. Porque Deus, Ele é claro em como Ele deseja as coisas sejam feitas. E não é uma regra em si. Presta atenção, como a gente sempre fala, é um princípio que você segue. É um princípio. Quantos estão comigo aqui ainda? Porque eu sei que de vez em quando, cada 3, 4 minutinhos, você já vai para algum lugar, né? Então, volta aqui comigo. Então, é muito importante que nós entendamos que os nossos desejos, eles têm que ser alinhados, assim como as nossas vontades egoístas têm que ser substituídas por propósitos santos. Olha o negócio assim, Gilberto, presta atenção, ó. Vou falar assim, ó, fica até feio no rosto falar. Vontade egoísta. Olha como é feio falar isso. Vontade egoísta. Agora como fica bonitinho o negócio. Propósito santo. Ah, melhorou muito, né? Então o Espírito Santo, quando ele gera o querer, ele trabalha assim. Por quê? Se o Espírito Santo não gerar o querer, a realização será frustrante. Se não é o Espírito que gera o querer, a realização é vazia. Mas por isso é que nós permitimos que antes de sair fazendo, o Espírito Santo transforme o nosso coração. Põe a mão no seu coração assim, se você tiver coragem, olhe comigo. Espírito Santo, olha o meu coração e alinhe os meus desejos e transforma as minhas vontades. Transforma o meu coração. Amém. É isso, o Senhor já escutou. E o poder para realizar também pertence ao Senhor. Então, é uma cooperação entre a vontade humana e o poder divino. Olha que coisa mais linda. A habilidade humana e o poder divino. Não é bom que quando a gente coloca a mão na massa, porque é disso que nós estamos falando, né? Como é que eu ponho a mão na massa? E desde onde eu ponho a mão na massa? Josi, eu ponho a mão na massa toda vez que eu tenho que me ocupar da dona Lucimara lá em casa. Para ser marido dela, estou colocando a mão na massa. Deu para entender? Então eu estou entrando com aquilo que Deus já me deu, que faz parte de quem eu sou como pessoa humana. E aí, então, nesse processo de interação e de transformação, o Senhor vai me lapidando. E quando a Lucimara não ajuda, aí entra o poder de Deus para me habilitar, para me capacitar. E aí, então, a palavra de Deus diz assim, ó, mas você tem que fazer assim com ela. Daí eu digo, mas Senhor, olha ali, não está ajudando. Mas o Senhor fala, mas viu, que tal você fazer do meu jeito e o meu poder te habilitar para você conseguir realizar? Deu para entender? Alcançou você aí? E assim você sai na vida vivendo. É em tudo que nós fazemos que o querer é o Senhor quem dá. Então eu quero, por exemplo, ser um marido conforme o coração de Deus. Eu quero ser um pai conforme o coração de Deus. Eu quero ser um pastor conforme o coração de Deus. Eu quero ser um patrão conforme o coração de Deus. Eu quero ser um empreendedor conforme o coração de Deus. Então, o Senhor nos leva a isso. E o Senhor está dizendo, então eu estarei com você, empoderando você, para você conseguir realizar isso aí. E é lá no nosso dia a dia. Ajuda você isso? Ajuda você a saber que você tem o poder de Deus disponível para ajudar você naquilo que é difícil lá no seu dia a dia? Então, fique com isso. Porque realizar está ligado à vontade de Deus e não apenas aos nossos planos, mas realizar está ligado à ideia de um Deus que nos sustenta durante todo o processo e até que a gente conclua. Deu para entender? Então, enquanto tiver vida em mim, eu tenho a certeza de que o Senhor vai me ajudar a realizar aquilo que é a vontade dEle, que passa pelos muitos projetos que Ele já colocou e que Ele ainda vai colocar nas minhas mãos. Então, você já entendeu. Só para ficar nessa daqui, né? Nós tivemos a graça de termos filhos. Pronto. Então eu sei que enquanto eu viver,
eu vou me ocupar dos meus filhos. Não tem um momento da minha vida que o que acontece na vida dos meus filhos vai deixar de me preocupar. Então eu já sei que joelho no chão em favor dos meus filhos vai ser enquanto eu viver. Sim ou não? Vai ser enquanto eu viver. Que conselho para os meus filhos eu vou ter que dar enquanto o quê? Enquanto eu viver. Que aquilo que afetar eles vai ferir o meu coração, vai doer em mim. Eu sei. Você está entendendo? Então é um ministério do qual eu não posso fugir. Eu não posso me esquivar. Como que eu vou, portanto, da onde que vem o querer? A paternidade do Senhor nosso Deus. Está escrito que isso foi Ele que inclusive deu. E eu sei que é assim. Como que eu vou realizar? Como que eu vou colocar a mão na massa? Como que eu vou? No poder do Espírito Santo. Quantos entenderam a palavra? Você está entendendo como é possível viver todas as implicações do que o Senhor? Então, para terminar nesse texto, nós vamos entender isso, que há uma dinâmica entre a obediência e a graça. Nós obedecemos, Deus opera, o Espírito Santo sustenta. Você pode dizer comigo? Nós obedecemos, Deus opera, o Espírito Santo sustenta. Entendeu? Então fique com isso, porque não é um esforço isolado, mas é uma cooperação graciosa. Diga assim, cooperação. Nós não trabalhamos sozinhos, nós trabalhamos em cooperação com o Eterno. Então, em tudo que você faz, ou você ajuda ou atrapalha aquilo que Deus está tentando fazer. Nunca se esqueça disso. É em tudo. É em tudo. Quantos entenderam a palavra até aqui? Muito bem. Então, o que é que nós precisamos permitir para realizar de acordo com o que a palavra de Deus diz, significa realizar. Nós precisamos permitir que o Espírito Santo gere um querer correto, diga assim, um querer correto, capacite um agir correto e, finalmente, sustente o processo até o fim. Tem que deixar o Espírito Santo sustentar o processo até o fim. Então, isso significa que você vai ter que cuidar para não colocar a sua mão no meio do processo e tirar da mão de Deus. Deu para entender isso? Ah, mas a gente faz muito isso. Então, você tem que lembrar dessas coisas e prestar atenção. Tem coisas na vida, coisas de família, coisas de trabalho, que se você inicia um processo com Deus, se você não cuidar das suas emoções, você se perde. E às vezes, com uma atitude sua, você prorroga aquilo que Deus já estava por terminar, aquilo que o Espírito já estava para concluir. Mas às vezes, no momento que a gente se perde, a gente tira da mão de Deus e fala assim, o senhor dá licença um pouquinho, porque o senhor não está fazendo direito, aliás, o senhor está demorando, viu? Que negócio, dá licença aqui, deixa que eu vou resolver esse negócio. Aí você entra no negócio. Aí pronto, como se diz, né? Pronto. Aí, deu para entender? Presta atenção nisso. Para você seguir realizando, do jeito que a palavra de Deus nos orienta, nós precisamos permitir que o Espírito Santo nos sustente em todo o processo. Quantos estão ouvindo a palavra? Está ajudando você? Está entendendo? Então agora diga assim, 4 premissas. 4 valores, 4 verdades, 4 premissas para você guardar no seu coração. Em primeiro lugar, confie na grandeza do seu Pai. É isso que a gente precisa. Confie na grandeza do seu Pai. Queridas meninas, Efésios 3:20. Diz assim a palavra do Senhor na carta que Paulo escreveu à igreja de Éfeso, no capítulo 3, versículo 20. Vamos lá. Efésios 3:20. Mudamos agora um pouquinho a carta. Isso. Está em Filipenses ali. Efésios. Diz assim a palavra do Senhor. Toda a glória seja dada a Deus, que por seu grandioso poder que atua em nós, leia comigo agora, é capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. Quantos creem que isso é uma verdade? Quantos não têm dúvida de que isso é uma verdade? É o Senhor assim, porque Ele é um Deus, como a gente canta com as crianças, Ele é um Deus grandão. Ele é um Deus grandão. Seu grandioso poder. Então confie na grandeza do seu Pai. Para você realizar, você precisa confiar na grandeza do seu Pai. Às vezes você está apequenado por uma circunstância da vida,
que te fez murchar. Às vezes você está apequenado por uma palavra que alguém disse que não ajudou você. Às vezes você está, assim, limitado pelos condicionamentos da vida. Quantos condicionamentos a gente tem? É tudo aquilo que limita a gente. Presta atenção. Quantos estão em Jesus aqui? Então você já foi liberto. Você já foi liberto, você já foi liberto. Tome posse dessa liberdade que há em Cristo Jesus, para não ficar aí e confie na grandeza do seu Pai. Em segundo lugar, lembre-se da lei da semeadura. A lei da semeadura, a grandeza do Pai, a lei da semeadura, segundo aos Coríntios 9:6. Em 2 Coríntios 9:6, nós vamos encontrar Paulo, apóstolo, ele dizendo o seguinte para a igreja toda, para mim e para você também hoje. Diz assim: lembrem-se, quem lança apenas algumas sementes obtém uma colheita pequena, mas quem semeia com fartura obtém uma colheita farta. Então, não existe colheita sem semeadura. Então, o que é que nós precisamos fazer? Nós precisamos investir as nossas vidas. Nós precisamos investir o nosso tempo. Nós precisamos investir os nossos potenciais, os nossos talentos. Nós precisamos investir os nossos recursos. É assim que a gente faz. É dessa maneira que a gente se resolve. Então, se a gente quer uma grande colheita, a gente precisa ampliar os horizontes da nossa semeadura. Por isso que não dá para a gente, assim, fazer uma aproximação de Jesus e ficar sempre na mesma distância. Tem que aproximar, tem que ter rendição. Por isso que tem tantas canções de rendição que a gente declara. Quantas vezes aqui nós cantamos e nós dizemos assim: eu me rendo, como nós cantamos hoje, eu me rendo aos teus pés. E rendição plena envolve uma doação completa. Lembra do que Jesus falou para a gente? Ninguém tira a minha vida. O que ele faz? Eu a dou. É muito consciente. Quantos têm coragem de fazer o mesmo? Gente, vocês estão assim? Então, quantos têm coragem de fazer o mesmo? Por Jesus, você tem que ser intencional nisso. Não pode ter medo de você dizer: Jesus, olha, pode fazer em mim o que precisa ser feito em mim. Não tenha medo de se entregar, não tenha medo de se render. Se você quer uma colheita farta para a glória de Deus, você tem que semear com fartura também. E em terceiro lugar, mantenha a mente na abundância da gratidão. Lá no Salmo 126, o versículo 3 vai dizer o seguinte, Salmo 126, o versículo 3. O Senhor fez grandes coisas por nós, por isso nós estamos como? Nós estamos... Sim, o Senhor fez coisas grandiosas por nós. Que alegria! Nós estamos alegres. Então nós temos que ter uma mente grata. Qual que é, assim, a primeira expressão? Quantos estão comigo ainda? Qual que é a primeira expressão sua de oração? Primeira coisa que quando você se coloca diante de Deus, você faz. Entendeu? Mas pastor, quando eu estou muito assim... É verdade, às vezes acontece algo, vem aquele desespero, né? Às vezes a primeira expressão, mas no dia a dia, o que é que tem que ser o caminho nosso de oração? Ter uma mente grata. Porque quem não tem uma mente agradecida, vai ter dificuldade na realização daquilo que o Senhor coloca na nossa mão, porque a gente vai viver reclamando, murmurando. Em breve eu vou fazer um desafio para você aqui, de 3 mensagens que eu quero trazer para ajudá-los em 3 atitudes que nós precisamos deixar de ter na nossa vida. Mas vai chegar o momento de fazer isso em breve. Aguarde cenas dos próximos capítulos. Então, o que você precisa fazer? Você falou, eita glória, você falou, olha, escutei bem daqui, né? Hoje está funcionando o ouvidinho aqui. Celebre cada passo que você conseguir, com as pequenas realizações de que você já é capaz. Isso que é manter uma mente grata. Às vezes a realização é pequena, mas o que a palavra de Deus diz? Não desmereça os pequenos começos. Entendeu? Valorize os pequenos começos. Valorize os pequenos passos. Valorize as pequenas vitórias. Valorize isso.
Ô Tânia, onde chegou aquele vídeo daquela querida aqui, né? Não vou ficar expondo, né? Mas veio uma mãe mirada de amor e eu perguntei para elas ontem aqui, olha, o que foi que desde o ano passado você sabe que você precisa fazer, e você sabe que você precisa fazer, e você ainda não fez, mas o que você quer fazer muito? E ela falou, eu queria fazer um vídeo, né? A Dai estava aqui, né, Dai? Eu queria fazer um vídeo para ajudar outras mães, outras famílias naquilo que eu já tenho aprendido também. E qual que foi o incentivo que a gente deu para ela? Faça o primeiro. O que você acha que ontem ela saiu daqui e fez? Fez o primeiro. E foi uma bênção. Você entendeu? Então é assim, nós precisamos ter nas pequenas realizações aquilo que é um motivo de gratidão por cada conquista. Como homens e mulheres de Deus, nós recebemos, nós celebramos e nós repartimos. Entendeu? Quantos têm recebido de Jesus aqui? Então celebre, celebre. Tudo que você já recebeu de Jesus, celebre. Você vai ver como o seu coração vai mudar. Você vai ver como a sua mente vai ampliar. Entendeu? Celebre. E aí você vai ver o tanto que você tem para repartir. É verdade. Sabe qual que é o alvo de qualquer discípulo de Jesus? A gente tem que seguir numa jornada em que a gente continua aprendendo e dar o passo de começarmos a ensinar, de começarmos a compartilhar, de começarmos a fazer isso. E é em tudo que nós fazemos na nossa vida que nós vamos fazer isso daí. Deu para você entender? Então, receba, celebre e compartilhe. Tá? Guarda isso. Sempre tenha esse tipo de iniciativa. Então, nós precisamos, em quarto lugar, realize sempre pensando no tesouro eterno. Então tem um texto que Jesus ensina em Mateus capítulo 6, versículos 19 e 20. Mateus capítulo 6, versículos 19 e 20. Quantos estão comigo ainda? Você está atento? Então guarde seu coração, continue e permaneça. Diz assim a palavra do Senhor. Vamos ler juntos? Não ajuntem tesouros aqui na terra, onde as traças e a ferrugem os destroem, e onde ladrões arrombam casas e os furtam. E o próximo vai dizer o seguinte: ajuntem seus tesouros no céu, onde traças e ferrugem não destroem, e onde ladrões não arrombam nem furtam. Então, é sempre realizar na perspectiva de que tudo que nós vivemos na nossa vida, ao lado das pessoas com quem nós convivemos, tem um valor eterno. Tudo que acontece aqui, muitas das vezes estabelece ou define o destino profético de uma outra pessoa. Então, ou você coopera com Deus, ou você estorva. E aqui não é para acusar, é para você se ligar. Porque se tem um valor eterno, uma conversa difícil que eu vou ter com alguém, tem que produzir um valor eterno. Você concorda? Eu não posso, numa conversa, mandar a pessoa para o inferno. E não é para dizer assim, usar a expressão vai para o inferno. Não. Você não precisa usar a expressão vai para o inferno para que essa conversa ela seja do inferno. Deu para entender? Esse é o ponto. Deu para entender? É bem prático isso. É bem prático, é no dia a dia. Então, tudo importa, as minhas palavras importam, as minhas iniciativas importam, a maneira como eu me organizo importa na minha vida, dentro de casa, com os vizinhos. Tem coisa entre vizinhos que não ajuda, mas você não é um homem ou uma mulher qualquer. Se é alguém que está iluminado pela palavra de Deus, você vai ter que lidar com isso direito. Tem coisas no trabalho que não ajudam, tem coisas nos clientes que você atende que não ajudam. Tem coisas que não ajudam nas instituições públicas que nos atendem, que nos acolhem. E dependendo de como a gente se porta, a gente vai complicar mais a situação. Então, tudo importa. Então, é uma realização. Percebe? Mas o que é realizar? Bom, uma conversa entre mim e a minha esposa é uma realização. Porque tem conversas importantes que elas precisam acontecer. Eu tenho que realizar essa conversa direito. Deu para entender? Quantos estão entendendo essa palavra? É isso. É isso que é realizar. Eu estou querendo que vocês possam ter uma mente empreendedora. Que vocês possam ter uma mente, né, que seja assim. Não, está tudo bem. É a minha voz que está começando, já é o segundo hoje culto, né?
De manhã eu dei uma cantadinha aqui, foi preciso. Então a coisa vai embora mesmo, né? Eu já tomo uma aguinha aqui. Então o que a gente precisa? De ter uma mente celestial. Peça uma mente celestial ao Senhor. E é por isso que para a gente ir para a terceira e última parte da mensagem, mas eu ainda não estou terminando. Vocês aguentam um pouquinho mais? Muito bem, eu estava lá em Ubatuba com a minha esposa, direitinho, né? E nós estávamos ouvindo o culto da manhã na semana passada, desfrutando daquele momento, né? Indo para uma praia, enquanto isso ouvindo o culto, né? Aí chegou na hora da mensagem, daí eu falei, a mensagem a gente vai tirar um tempinho de qualidade depois para a gente escutar. Mas celebrei com vocês tudo que aconteceu, vi a dona Josiane vindo aqui, mobilizando os pequenos grupos, foi uma maravilha. Né? Daí deu para ver a introdução da pastora Márcia. Ela falou assim, mas eu já sabia, né? Esse negócio de recomeço, reconstrução dos muros, tal, é Neemias, né, gente? Não precisa nem. É Neemias. Então, a gente vai abrir em Neemias agora. Nós vamos abrir em Neemias. E aí, então, sempre tem aquela coisa assim, será que eu mudo? Não, sabe porque a palavra de Deus nunca se esgota. E a gente se ajuda. Ela usou para falar de recomeço, eu uso para falar de realização. Então, a gente vai se juntar nas mensagens. Quantos ouviram a mensagem da pastora Márcia semana passada? Tá. Mas, pastor, não vim no culto. Então, abra lá o grupo ou as listas de transmissão que eu mandei para você a mensagem da pastora Márcia. Eu falei assim, viu? Escuta a pastora Márcia se você não escutou e aproveita e me escuta no arrisque para chegar no realizar, tá? Acompanha lá direitinho, fica ligado, que aí você fica bem informadinho de como que a gente caminha como igreja aqui, tá bom? E aí não precisa reclamar que não ficou sabendo, está tudo lá, acompanhe. Então, o Neemias, até preciso abrir aqui também a minha Bíblia em Neemias, né? Mas é ligeiro, viu? Rapidinho. O Neemias, você já aprendeu com a pastora Márcia, que ele era um funcionário público, ele era um israelita que morava lá na Pérsia. Oi, Fabi, ele era um israelita, que bom, filha. Ele era um israelita que morava lá na Pérsia. A Pérsia, o Dirceu, é o Irã atualmente, né? Então tinha aquela figura enigmática do Artaxerxes. Quantos assistiram aí com o Rodrigo Santoro o filme 300? Então, o Rodrigo Santoro fez lá o Artaxerxes, lá, né? O rei da Pérsia, naqueles dias. É aquele cenário lá, só para você entender, um filme antigo, esse daí que eu mencionei. Né? E se você não assistiu também, não precisa ficar preocupado com isso. É só para ilustrar que foram coisas de verdade que na história de todos nós aconteceram. E o Neemias, ele estava lá. Então, no capítulo 1 de Neemias, a partir do versículo de número 2, que foi onde a pastora Márcia começou a ler na semana passada, que eu vi direitinho sua mensagem, eu aprendi bastante, fui muito ajudado, tá? Diz assim, Anani, um dos meus irmãos, veio me visitar com alguns homens que haviam chegado de Judá. Perguntei-lhes a respeito dos judeus que haviam regressado do cativeiro e da situação em Jerusalém. Então, o que a gente tem? A gente tem um filho de Israel que não mora em Israel, mas que mora na Pérsia. Ele recebe uma visita e ele, portanto, quer notícias. Como é que está o nosso povo, aqueles que moram lá na nossa terrinha? Como é que eles estão? Então, em primeiro lugar, para você realizar de uma maneira que faça diferente, procure saber quem vai ser abençoado com o seu projeto. Procure saber quem vai ser abençoado com o seu projeto. Então, assim, eu tenho um projeto de vida. Por exemplo, vou ficar no mesmo exemplo, minha família. No que depender de mim, eu quero que a minha família abençoe outras famílias. No que depender de mim. Aí eu preciso trabalhar e realizar direito ao lado da minha esposa e dos meus filhos, para que a nossa família abençoe. Eu espero, sinceramente, que a minha família possa seguir abençoando. Eu não sei o dia de amanhã, os cenários, as situações, mas eu trabalho para isso, de joelhos, trabalho para isso no meu exemplo, trabalho para isso em todo o tempo, para que a minha família seja um projeto que vai abençoar outras famílias. Deixa eu perguntar, a minha família tem abençoado você? Está dando certo? Então continue orando por nós para que isso aconteça assim. Deu para entender? Procure saber ou pensar ou se organizar naquilo que Deus põe no seu coração. Com isso que eu vou fazer da minha vida, no meu trabalho, na minha profissão, como é que eu vou abençoar pessoas fazendo isso?
Então chegou o momento agora da gente ver o testemunho do Brian, que faz aqui para a gente as nossas vinhetas da pregação. E vamos ouvir ele e o Mateus contando para a gente como é que eles se organizam no trabalho deles. Paz, senhor pastor, a paz, senhor igreja. Eu estou aqui com meu sócio. A paz, igreja, tudo bem? Eu sou o Jamberg. E nós dois estamos em São Paulo gravando um rapaz chamado Eduardo, que é mais conhecido como Primo Pobre. Ele tem bastante visibilidade aí na internet. E onde que ele está hoje? Ele está numa igreja batista, dando uma palestra para homens. E por que eu estou falando onde que a gente está? Porque faz todo sentido com o que o pastor chamou para a gente contar para vocês. O tema de hoje é realize. E nós estamos realizando algo que começou igual as mensagens dele lá no começo do ano, como um sonho. Sempre foi um sonho nosso, né? Sim, sempre foi um sonho. A gente sempre comentou em algo juntos e agora realmente está concretizando. E o que é que a gente sonhou há muito tempo? O que a gente planejou e agora que nós estamos realizando juntos? É realmente construir uma empresa. Não é fácil, é muito difícil, principalmente porque nós estamos no Brasil. Mas eu creio que Deus, ele dá as ferramentas pra gente. E o nome da empresa que a gente criou é Já Filmes, porque a gente chegou na conclusão de que a gente tinha que criar algo já. Era o momento. Exatamente, então a gente criou a Já Filmes. Só que uma coisa que eu aprendi ao longo da minha vida é que a gente nunca pode simplesmente, Deus, eu quero ganhar algo do Senhor, eu quero fazer algo porque sim. A gente tem que ter um motivo. E o motivo que surgiu no nosso coração de criar uma empresa de audiovisual, de fazer gravações, de fazer vídeos, de fazer produções, porque nós dois temos um coração missionário, não é verdade? Com certeza, com certeza. Arde no nosso coração em poder servir pessoas e levar adiante a mensagem do Evangelho. Uma ferramenta que Deus deu para nós dois é a possibilidade de fazer mídia, a possibilidade de fazer vídeo. E não faz sentido eu ter um coração missionário, ele ter um coração missionário. A gente tem um sonho de trabalhar com o que a gente já faz juntos, né, oficializado numa empresa, e a gente não fazer isso para alcançar mais pessoas. Então, o tipo de projeto que a gente está pegando para a igreja são pessoas que querem edificar na vida de outras pessoas. A gente está tendo foco nisso. Nós vamos edificar na vida das pessoas com a nossa empresa, nós vamos ajudar igrejas, igual eu já faço os vídeos, né, para a igreja dos irmãos aí ver as aberturas das mensagens. Nós estamos aqui na Igreja Batista fazendo mídia, e nós cremos que além de tudo isso, nós estamos levantando fundos que vão servir para missões, porque a missão, ela vai além disso. A missão vai chegar em lugares onde não se chega. E é engraçado, porque a gente nem esperava onde é que a gente ia chegar. A gente fez E aí a gente começou a caminhar com um pastor, a gente fez acompanhou ele em um projeto que se chama Metanoia, e aí ele gostou tanto do nosso serviço que ele chamou... Exatamente, tá aqui a camiseta. E ele chamou a gente para estar fazendo mídia para esse projeto. E um sonho que eu sempre tive desde pequeno é gravar missionários, fazer filmes e vídeos sobre missionários. E o que ele chamou a gente para fazer dentro do Metanoia? Exatamente isso, em poder gravar missionários, gravar as pessoas que já passaram por esse evento e que foram transformadas, e a gente poder refletir isso em forma de mídia e marketing que a gente faz. Então, assim, para resumir e fechar isso, o pastor ele construiu essa série de mensagens e eu acho que ela é muito verdadeira com como funciona o realizar. Você começa com um sonho, e a gente sonhou isso muito tempo juntos. O sonho de nós termos algo juntos, o sonho de eu gravar missionários, o sonho da gente fazer uma empresa que semeia na vida de missionários. A gente planejou, passou muitas vezes discutindo, na verdade. Não, eu acho que desse jeito funciona, mas nós planejamos e oramos muito. Eu lembro de uma oração que a gente fez, que a gente chegou, e o que a gente declarou para Deus, Mateus? Bom, a gente juntos declaramos que nós não seríamos o dono da nossa empresa, mas que a nossa empresa, o dono seria Jesus. Exatamente. Nós estaríamos apenas gerenciando. Exatamente. Então nós planejamos, oramos e nós estamos executando e realizando. Então vem um projeto, vem uma coisa, a gente olha para frente, a gente está com a mão na massa, e eu creio que Deus está conosco. Peço a oração dos irmãos, inclusive, porque não é fácil, é um caminho difícil, mas nós estamos firmes e confiando que aquilo que os talentos que Deus deu na nossa mão, a gente vai fazer bom uso deles. É isso, muito obrigado. E agradeço a você que dedicou esse tempo aqui em nos assistir, e um grande abraço, viu? Fiquem na paz de Deus. Amém. Você pode celebrar com os meninos. Agradecemos a Deus, né? O Aguinaldo, a Mauriene e a Linda são da família. É assim mesmo o coração do menino?
É desse jeitinho? Então, que Deus continue abençoando a vida de todos vocês. São servos do Senhor e nós agradecemos. Então, é isso. Procure saber quem será abençoado pelo seu projeto. Tenha em mente a maneira. Você sabe que você pode ser um empreendedor até com o desejo de dizer: olha, eu quero ser alguém que na minha cidade vai gerar empregos. Você entende? Não é uma coisa assim que tem a ver só com você, seu sustento, mas você fala, porque às vezes Deus te dá um caminho para isso. Então tem que pensar dessa maneira, tem que e gerar empregos de pessoas que você vai ter responsabilidade sobre elas, que você vai poder, né, se envolver com elas. Tem aquele filme que nós assistimos com os homens ano passado, agora que eu queria lembrar o nome, A Forja, né? E neste filme tem um empresário que ele faz exatamente isso. Ele não só se envolve com os seus funcionários num caminho de discipulado, mas ele tem uma fatia do seu lucro, daquilo que a empresa ela produz, que ele destina para missões. Os meninos falaram isso. Nós queremos, é claro, a gente precisa, tem conta para pagar. Quantos tem conta para pagar aqui? Os meninos também têm, certo? Então, tem conta para pagar, a vida custa. Mas tem uma fatia daquilo que é o alvo do trabalho que eles querem destinar para projetos missionários. Todos nós precisamos nos ocupar assim. É por isso, irmãos, estão comigo ainda? Estamos caminhando bem aqui. É por isso que a gente se organiza aqui na igreja, mas sobre isso eu falo já já. Então, em frente às notícias negativas do cenário, versículo número 3, do capítulo 1 de Neemias. A pastora Márcia nos ajudou quando ela também leu esse texto semana passada, e aí a resposta de Anani foi a seguinte: as coisas não vão bem para os que regressaram à província de Judá. Estão passando por dificuldades, humilhações, o muro foi derrubado e as portas foram destruídas pelo fogo. Tem uma realidade que precisa ser enfrentada, não é? O mundo que a gente vive não está facilitando as coisas. Não é? As circunstâncias de muitas famílias não estão favorecendo as coisas, mas nem isso nós devemos deixar de realizar em tudo aquilo que é nossa responsabilidade. Então nós precisamos, conforme a gente já viu ali, né, confiar na grandeza do nosso Deus e entender que o querer e o realizar vem do Senhor. A gente já conversou bastante hoje à noite sobre isso. Então nós temos que enfrentar as notícias negativas do cenário, mas nós precisamos, como diz o versículo agora seguinte, o versículo de número 4. Quando eu ouvi isso, eu sentei, eu chorei, durante alguns dias eu lamentei, eu jejuei, e eu orei ao Deus dos céus, e eu disse, e aí eu convido você depois para você ler esses 2 capítulos de Neemias também, junto com a sua leitura bíblica, e você perceber essa oração. Aqui tem 2 coisas, pastor Fábio. Aqui tem oração e aqui tem intercessão. Diga assim, oração e intercessão. A oração é um envolvimento pessoal com Deus, um envolvimento pessoal, não é? Com algo que está assim acontecendo e você então se posiciona diante daquilo, mas a intercessão é quando você, indo para a oração e entendendo, eu preciso de uma solução, essa solução está em quem? No Senhor nosso Deus. Você tem solução para tudo? Quem tem solução para tudo aqui? Por isso que a gente ora. Quando a gente entende, como a gente entende, que não tem solução para tudo, a gente precisa orar, porque no Senhor está a solução. Quantos confiam assim? Quantos estão comigo ainda, gente? Estão comigo? Estão firmes? Muito bem. Então nós precisamos, em oração, encontrar no Senhor a solução. E nós precisamos, portanto, sermos intercessores para mudar as realidades na vida de muitas pessoas. Interceder é uma postura diferente. Interceder, o alvo da minha oração é algum cenário, é alguém especial. Eu pergunto, você é um intercessor do seu patrão? Você é um intercessor? Porque não adianta você concordar com as coisas erradas que o seu patrão faz. Não tem patrão que faz coisa errada? Você fala assim, ó, eu só estou aqui porque não tenho para onde ir.
É mesmo? É pequeno assim? Percebe? Eu só estou aqui porque preciso trabalhar. Não. Eu estou aqui para ser um líder espiritual nesse lugar. Presta atenção. Eu estou aqui. Eu não ouvi um amém, mas eu ouvi uns movimentos de cabeça assim que eu falei, pegou. Então, eu estou aqui para ser um líder espiritual. Nós temos que liderar a nós mesmos, nós temos que liderar dentro das nossas casas e nós lideramos as pessoas com quem nós convivemos no nosso dia. Quantos líderes Jesus tem aqui nesse lugar? Levante a sua mão, porque você é um líder. Você é um líder. Não importa o que você faz. Né? A Mônica cozinha, né, Mônica? Está trabalhando para alguém ainda, Mônica? Está trabalhando? Então, lidere espiritualmente lá os seus patrões. Entendeu? Lidere. É a presença de Jesus na sua vida, lidere e seja um intercessor. Tudo aquilo que você vê que está errado, coloca diante de Deus. Mas o camarada não quer nada com Deus. Pede perdão dos pecados dele para Deus. Faz o que o Neemias ele fez aqui, ele se colocou ao lado e falou assim, nós pecamos, Senhor. A gente tem que assumir o nosso papel. Não adianta criticar o governo se você não ora pelo governo. Não adianta você ter uma postura de falar mal se você não é um intercessor, porque a Bíblia diz só uma coisa que a gente tem que fazer, orai pelos vossos governantes. Não é que não pode pensar, não é que não pode emitir opinião, não é que não pode discordar, tudo isso pode, por favor. Agora, em primeiro lugar, vem a intercessão. Vem a intercessão. Posso ouvir um amém? Comprometa-se com tudo. É aqui na cidade, enfim, eu estou falando de trabalho, eu estou falando de família, eu estou falando, se você tem alguém na sua família que não ajuda, ore a Deus, seja um intercessor dessa pessoa. Isso é realizar de acordo com o que Deus deseja. Está aqui o livro de Neemias contando para a gente que foi essa a postura. Então, intercessão não é um ministério da igreja para alguns. Intercessão é uma postura, quantos estão comigo ainda? Intercessão é uma postura que o Senhor propõe para mim e para você. Todos nós devemos ser líderes e intercessores, todos nós. Você tem que sair daqui hoje com uma mentalidade renovada. Você tem que sair daqui hoje entendendo, agora eu entendi, lá na minha empresa, o que eu tenho que fazer em favor daquele cenário que não ajuda. Eu vou interceder para ver uma mudança naquela situação. E às vezes as mudanças que você vai conquistar no Senhor, através da mão do Senhor que vai ser colocado, vai trazer ao final benefícios que vão incluir você. Você crê que o Senhor pode fazer? Você crê que o Senhor pode fazer? Então é essa mente estratégica que nós temos que ter. De oração, de intercessão. Então é por isso que é muito importante que você pessoalmente lidere o seu projeto. Por isso que no capítulo de número 2, eu não vou ler tudo aqui para ganharmos um tempinho, mas no capítulo de número 2, depois que Neemias, ele gasta tempo se envolvendo, orando, Deus gera o querer, e então ele está disposto a realizar, ele está diante do rei. O rei percebe a tristeza de alma. O rei pergunta, o que é que você tem? E ele então conta para o rei a situação da notícia que ele recebeu do seu povo. E diz aqui a palavra do Senhor, no capítulo de número 2, o versículo de número 5, o Neemias responde para ele, que depois de orar ao Deus do céu, ele responde o seguinte, se lhe parecer bem, e se o rei for favorável a mim, seu servo, peço que me envie. Peço que me envie para fazer, para realizar o que precisa ser feito. O negócio é comigo, o negócio é com você. Nós temos que assumir o nosso papel na história da nossa família. Nós temos que assumir o nosso papel na história da nossa empresa. Onde a gente ganha lá, às vezes não ganha muito, mas nós somos líderes espirituais ali, nós somos homens e mulheres de Deus ali, nós temos que assumir o nosso papel na sociedade como homens e mulheres.
para fazer a diferença e realizar em o nome do Senhor. Sonhar com isso. Sonhar em servir. Eu sonho em servir o Senhor com tudo que eu posso. Então, começa nas pequenas coisas, onde a gente já está. É ali que a realização já começa a acontecer. Porque aquele que for fiel no pouco, sobre o muito será colocado. Entenda isso. O Senhor não vai passar na frente, não vai colocar a carroça na frente dos bois. Então, nós temos que nos ocupar daquilo que é, o que já está na mão, para o Senhor colocar ainda muito mais. Então, isso envolve o quê? Paixão. Paixão, a gente tem que ser movido por isso. Movido por isso. Cansa. Eu vou falar para vocês, né? É rapidinho assim. Você chegar das férias e de repente, dependendo do que já acontece, já vem uma canseira. É verdade. Mas a nossa paixão, ela fala mais alto, porque o nosso coração está cheio de vontade, do desejo de fazer diferente. Quem colocou lá foi o Senhor. Quem que vai ajudar? O Senhor vai fortalecer a gente para realizar também. Deu para você entender isso? Então é assim, é acordar pela manhã, Senhor, tudo aquilo que é caminho do Senhor para mim hoje eu quero, e tudo aquilo que é estorvo do diabo eu rejeito. Lembra que a gente aprendeu a orar assim? Lembram disso que eu ensinei para os irmãos? Para a gente orar assim? E aí então a gente já vai se ocupando, né? Eu vou me ocupando das coisas que é de família, vou me ocupando das coisas que é da igreja, e vou tendo que me organizar, porque tem que levantar, né? Se não é dia de jejum, tem um cafezinho, então tem momento para tudo. Para você finalmente pegar o celular, começar a abrir, né? E começar a enfrentar o que tem que enfrentar, e você trabalhar. Tem que ter paixão envolvida. Por isso que hoje de manhã eu falei e falo de novo. Né? Como é que é conhecido o movimento de Jesus em nosso favor? A paixão de Cristo. É a paixão de Cristo. E não é esse negócio assim, paixão é uma coisa, amor é outra. Não é disso, não é nesse sentido, querido. É a paixão no outro sentido, de envolvimento, de engajamento, de disponibilidade, de intencionalidade. Então, enquanto os meninos da música vão chegando, vocês vão ter uma cançãozinha para a gente compartilhar também, é possível? Então, enquanto vocês vão chegando aqui, sem perder o que eu estou dizendo, presta atenção. Diga para quem está ao seu lado assim, tenha um plano. Tenha um plano. É por isso que Deus põe em sonho, é por isso que a gente ora, é por isso que a gente planeja, é por isso que a gente precisa se organizar. A gente precisa se organizar. Veja aqui o que o rei fala no versículo de número 6. Acompanhe, fica comigo aqui, por favor. O rei, com a rainha sentada ao seu lado, perguntou: quanto tempo vai demorar aí essa viagem sua aí? Em outras palavras, Diane, o rei está perguntando assim: qual é o seu plano? Qual é o seu plano? Quem sai fazendo para depois pensar, funciona não. Não funciona não. Entendeu? Por isso que a gente não envia as pessoas de qualquer jeito. 2 domingos atrás, eu falei sobre como nós enviamos o Fábio, a Márcia e a Karine lá para o sertão. Começou em outubro de 2008, eles foram para lá no início de 2010. Não foi assim. Eu senti que eu tenho que ir. Não é assim, eu senti. Envolve muita coisa. Entendeu? Tem todo um planejamento. E aí o Neemias, ele conta direitinho, você vai ler em casa depois, tudo o que ele tinha como plano. E uma vez que, portanto, o rei ouviu o plano e disse, tá bom. Aí o Neemias foi. Deu para você entender? É assim que a gente realiza. Então precisa ter organização, precisa ter preparo, precisa ter pensamento estratégico e precisa ter sabedoria. Você pode repetir comigo? Organização, preparo, pensamento estratégico e sabedoria. E tudo isso vem do Senhor. Então, você sabe que como igreja nós nos organizamos. Nós nos organizamos para 2026.
Por isso que eu recomendo você a participar conosco como igreja de tudo o que significa ser igreja em 2026. Então, deixa eu falar das coisas boas para depois dar uma puxadinha na orelha. Posso puxar sua orelha? Não, deixa eu ver se tem consenso. Posso puxar sua orelha? Então tá bom. Então, o que nós fizemos? Nós demos um passo com relação aos nossos pequenos grupos. Olha, está aqui o meu material. Está aqui o meu material, certo? Então, nós demos um passo com relação aos nossos pequenos grupos. Por quê? Porque nós não abrimos mão dos nossos pequenos grupos. Os nossos pequenos grupos são, o cumprimento da missão em família. Então, nós queremos preservar aqueles que já estão e queremos alcançar através dos pequenos grupos aqueles que ainda não estão em Jesus. Não é que não estão na igreja, não estão em Jesus. Então, todos temos que ser intencionais nisso. Então, se você não está, nós estamos convocando vocês para estarem, para vocês participarem, para vocês se organizarem. Eu tenho uma irmã que é professora na cidade, que até então ela participava à noite, mas ela tem tido dificuldade de participar à noite. Daí ela falou, pastor, eu vou na terça-feira à tarde, que ela viu aqui no nosso boletim. Você abriu o boletim? Você pegou o boletim? Você leu o texto que eu escrevi? Você leu sobre Alabasta? Leu mesmo? Você deu uma olhadinha aqui na nossa meta do Fundo Missionário? Você viu que aqui tem os endereços dos pequenos grupos? Você demonstrou interesse por isso? Você se envolveu? Você se fez igreja comigo e com todo mundo que é igreja? Você viu que nós temos uma agendazinha? Não está completa, tem umas coisinhas faltando, é verdade, mas a gente vai aperfeiçoar. A gente vai chegar lá. Então, isso aqui faz parte do plano. Isso aqui faz parte da estratégia. Isso aqui faz parte da organização. Isso aqui é a sabedoria que do Senhor eu tenho recebido. Aqui não estou querendo, não é nada não é só sabidão não. Estou dizendo para você que eu perguntei ano passado, o que a gente faz? Para que ano que a gente vai? A gente vai para o ano do Espírito Santo. E os pequenos grupos? Pequeno grupo precisa de mais ajuda aí. Então quem que eu chamo para ajudar? Chama a Josiane, escutei a oração dela. Eu escutei ela falando assim, eu quero ajudar, eu trabalho com gente, eu quero ser mais útil com gente. Chamei ela para coordenar. Daí eu falei assim, eu preciso de um estudo mais caprichadinho, porque o estudo que eu estou preparando está muito assim, chorou. Daí eu falei assim, vou chamar quem sabe preparar a aula. Chamei a Larissa. E a aula está preparadinha aqui, ó. Tem aula preparadinha, bonitinha, para a gente poder usar. Vai ser show, vai ser uma bênção. Ela criou até o guia do facilitador. Olha que legal. Todos nós somos facilitadores, vamos aprender, se a gente for lá e ler, né? Tem que ir lá e tem que ler, para a gente ver como que a gente vai usar o material que ela preparou, na dinâmica que ela preparou. É estratégia ou não é, gente? Sim ou não? Você quer desorganização ou você quer uma coisa organizada? Que tipo de igreja você quer? Que tipo de igreja você quer participar? Onde que você quer aprender? Onde que você quer crescer? Onde que você quer acontecer? É por isso que nós fazemos da maneira como nós fazemos. É por isso que nós nos organizamos. Quantos estão comigo ainda? Está quase acabando aqui de verdade. Por isso que nós nos organizamos com o Fundo Missionário. Por isso que nós ampliamos a nossa meta. E não foi uma coisa que partiu do pastor, hein? Partiu da nossa liderança. A nossa liderança me falou assim, pastor, nós podemos mais, nós queremos mais. Não é bom saber? De uma igreja que quer mais, de uma igreja que quer mais. Então, é assim, olha, não são só esses braços que a gente viu aqui na arte. Tem outras coisas com as quais eu estou sonhando. Eu vou falar um negócio para vocês aqui, para Maria Alice ouvir. Você pode até contar para a Maeli. Eu vou falar um negócio para vocês aqui. A gente tem um terreno aqui na cidade. Vocês entenderam? No que depender de mim, como pastor dessa igreja aqui, se hoje nós estivéssemos com esse terreno, com a estrutura, a EMA nunca mais vai pagar aluguel para quem quer que seja para ela se hospedar. Ela tem o nosso espaço para ela poder vir. É só despesa, custo de comida, uma oferta para abençoar os nossos cozinheiros que trabalham voluntariamente e gasta o resto do dinheiro que paga de aluguel não sei onde para colocar a EMA em outros países. É assim que eu sonho, gente. Eu não sonho de agora, eu sonho lá de trás. Sonho lá de trás. Entendeu? Só que para isso a gente precisa, como igreja, ter esse caminho missionário. Pode fazer com a sua arte, Josimar. Faz uma coisinha para nós aí, filho. Nós precisamos ter um caminho missionário. Um caminho missionário. Para a gente expandir. Nós temos promessa de plantar muita igreja ainda, gente.
de plantar muita igreja. Vai acontecer. Quantos creem que vai acontecer? Você crê que vai acontecer? Então é por isso. É por isso. Então a gente tem que se envolver. Entenderam? E é assim, é nessa constância. Né? Puxãozinho de orelha. Tá bom? Seguinte. Eu falei para vocês, não sei se vocês ouviram direitinho, mas falei para vocês que a gente ia fazer o encontro de fé uma vez por mês. Uma vez por mês só. Uma vez por mês. E que o meu compromisso é tentar sempre trazer alguém para pregar a palavra. Para abençoar vocês, não ficar ouvindo só o cara aqui. Para abençoar, ouvir outros, né? E para que o encontro de fé seja um momento para você chegar e você trazer mais alguém com você. Eu sei que há motivos e motivos, então, por favor, ninguém precisa depois me procurar para dar a justificativa, não é esse o meu, tá? Mas eu confesso para vocês que ao trazer o nosso querido Vitor Quevedo aqui, na quinta-feira, eu fiquei ligeiramente chateado e um pouquinho envergonhado. Porque nós tivemos, assim, muito pouca frequência aqui. E não é um momento para a igreja não chegar. É um momento para a igreja chegar, para trazer convidados, para trazer visitantes, para trazer... Porque, primeiro, que ele é um ministro da palavra. E ele pregou a palavra aqui com maestria. Confira depois, está lá no YouTube, com maestria. Ele tem aprendido com o reverendo Hernandes Dias Lopes. Essa é a referência de pregador que ele tem com quem ele caminha. Tanto que a mensagem dele, como eu disse de manhã, foi tipicamente presbiteriana. Mas foi muito boa. Eles pregam muito bem a palavra de Deus. É só uma maneira de eu colocar isso aqui, eu falando aqui. Mas foi uma mensagem bíblica excepcional. E ele é um músico fora da curva. Fora da curva. E ele se consagra para fazer esse tipo de trabalho. Então é um momento para a gente se organizar para estar. Nós tínhamos bastante gente pela internet, graças a Deus. Mas é um momento para a gente se organizar. E presta atenção. Eu já conheço ele. Por isso que eu não vim, pastor. Deixa eu dizer, Vitor Quevedo não foi, não é, nunca vai ser entretenimento. Não é show, foi culto. Encontro de fé ao som da viola caipira. Eu estou vendo quem que eu convido para o mês que vem, algum pastor, um pregador, tem minhas ideias aqui. Mas a ideia é de nós estarmos alinhados como igreja e nós podermos nos organizar para os encontros de fé. Tá bom? Posso contar com vocês, meus irmãos? Posso contar com vocês? E foi assim, para dar o testemunho pessoal de como a gente desde casa se organiza. Não é para dizer nada, é só para dizer que vocês têm uma família pastoral que está organizada. No encontro de fé, foi o dia que entrou os meus recursos, né? O salário com que eu vivo. É primícia. Aqui, durante o ofertório, fiz um Pix passando o meu dízimo. Fiz um Pix passando a minha oferta de alabastro. E fiz outro Pix, como a gente aprendeu aqui, passando o fundo missionário. O fundo missionário dobrou o valor. E eu me organizei no nosso orçamento, nós dobramos o valor. É assim que a gente tem que viver, com intencionalidade. Custa para o meu orçamento? Custa. Mas se eu posso fazer isso, eu devo fazer isso. Se você não pode, você se ajusta como você pode. Mas a gente tem que ser intencional. A gente tem que ser, se a gente quer realizar, a gente tem que pôr a mão na massa. E a gente tem que se organizar com tudo que a gente pode. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Nós vamos cantar a canção e fazer uma oração. Quantos estão dizendo o seu sim para Deus hoje? Que você quer realizar em nome dele? Uma vezinha a canção, por favor, tá bom, queridos? Do jeitinho que vocês quiserem. Digno desta canção, só tu és Senhor. Digno do meu louvor, só tu és Senhor. Digno da minha vida, tu és Senhor. Oh, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Oh, eu sou teu, eu sou teu. Santo és incomparável.
é sobre todos, é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Oh, eu sou teu, eu sou teu. Hoje à noite, meu amado, nós queremos nos render a este chamado, para sermos realizadores das coisas que o Senhor mesmo tem plantado no nosso coração. O Senhor nos tem dado sonhos, nós vamos prosseguir e, ó Deus, perseverar em atitude de oração, e nós vamos seguir planejando, e sempre que uma nova etapa, ó Deus, daquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, for, ó Deus, se apresentando, nós vamos planejar, e nós vamos nos arriscar nas promessas do Senhor, e nós vamos sair daqui para realizar a tua obra. Hoje à noite, escuta a oração do teu povo e da tua gente, escuta a oração de cada família aqui representada. Agora eu quero enviá-los para a vida, enviá-los para a sua casa, para a sua família, enviá-los para a sua vizinhança, enviá-los para o seu trabalho, para a sua escola, para a sua universidade. Eu quero enviá-los como missionários do Senhor, como homens e mulheres de Deus, para realizarem a obra do Senhor ao lado de todo mundo, e que o amor de Deus, o nosso Pai, e que as benditas consolações do Santo Espírito, e que a graça preciosa que provém da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida, hoje e para todos sempre. E a igreja aqui reunida diz amém e amém. Você pode celebrar isso, celebrar o amor de Deus, que Ele encha os nossos corações. Deus te abençoe, boa semana, bons pequenos grupos. Dê um abraço, eu te dou um abraço na saída.